dias, óbvio, que pensando no nosso Deus, buscando a sua presença, mas nada se compara a esse momento, onde de fato nós paramos tudo e nos concentramos apenas no nosso Deus. Então, que o nosso Deus nos auxilie nesse momento, assim como foi orado pelo nosso irmão Evandro Cleison. Eu peço à amada igreja que abra a palavra de Deus no livro de Josué. Vamos ver o que o nosso Deus tem a nos dizer no livro de Josué. O texto será no capítulo 1, do versículo 3 e 4. Antes, eu quero considerar com os amados irmãos o que as pessoas geralmente anseiam. Algumas pessoas dizem que um dos maiores sonhos é possuir a casa própria. Outros dizem que o seu maior sonho é montar o seu próprio negócio. Cada um tem um sonho e espera realizá-lo. O que você espera da vida? Qual é o teu sonho? O quanto as coisas estão difíceis para você? O que vai acontecer com você se você não conseguir o seu sonho? O que vai acontecer com você se você perder as coisas que você já possui? Nós vimos recentemente, no mesmo livro de Josué, no capítulo 1, o versículo 1 e 2, que os ciclos se fecham. Aquilo que você desfruta, aquela aliança que você tem com algumas pessoas, muitas vezes são rompidas e os ciclos se fecham. Hoje nós veremos um ciclo que não se fecha, a promessa de Deus. Veja o que diz no livro de Josué, capítulo 1, o versículo 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então aqui está a promessa de Deus para Israel. E Josué estava incumbido de levar o povo a conquistar essa promessa. O Líbano, de acordo com a Septuaginta, o Antilíbano, de cuja cadeia de montanhas do Monte Hermon, talvez visível de um alto monte, do Monte Hermon. Em 1407 a.C., os imperadores heteus ainda não haviam conquistado a Síria. Sua supremacia entre os Eufrates e o Mediterrâneo começou de 30 a 50 anos mais tarde, sobre o reinado de Supilo Líumas. Isso daí era o que o povo precisava enfrentar, era o que o povo precisava conquistar. Os amados sabem que os espias foram avaliar a terra, viram que era uma terra muito boa. A terra era chamada da terra que mana leite e mel.
de tão boa, frutífera, próspera que era a terra. Só tinha um problema: ela já era habitada. E era habitada por um povo feroz, um povo forte, gigantes. E a promessa de Deus era essa, que os hebreus tomariam as terras destas nações. Essa promessa que Josué recebe tinha sido dada anteriormente a Moisés. Você pode ver isso em Deuteronômios, capítulo 11, do versículo 23. O Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. As nações eram mais poderosas do que eles, mas não eram mais poderosas que as promessas de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Então, essa é a promessa de Deus para os hebreus, para o povo de Israel. E eles tinham muita consciência disso. Inclusive, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho em Antioquia e fala dessa promessa. Quando ele diz assim, em Atos capítulo 13, do versículo 17: o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação no Egito, donde os tirou com braço poderoso. Por quê? Porque ele é fiel à sua promessa. Mas o povo não merecia. O povo quebrava sempre a lei de Deus. Porém, a promessa de Deus prevalecia, inclusive, contra o coração duro desse povo. E ele diz ainda: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Deus suportando os pecados, os maus costumes. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Então a terra foi conquistada, a terra foi possuída por aqueles que eram herdeiros da promessa. Levanta-se uma questão essa que muitos, inclusive ateus, gostam de questionar. Não seria arbitrariedade de Deus tomar aquilo que já pertencia a alguém para dar ao seu povo estimado? Como é que Deus faz isso? A terra já tinha dono, e Deus toma deles a força para dar a outros. Essas pessoas não compreendem que neste mundo, nesta vida, ninguém possui nada. Nesta vida, nada te pertence. Como eu falei em Bezerros, dentro desse contexto, isso que você se gaba tanto de ter, você vai deixar para trás. Isso, ou quando você tem determinado prejuízo, ou quando você morre, vai só o seu corpo para o caixão, e mesmo assim apodrece e vira pó. Então você não possui nada, fica para outros. Sem contar que isso que está ficando para as próximas gerações não pertencem a essas gerações nem a nenhum homem, porque tudo é de Deus. E Ele dá a quem quer, e Ele também tira de quem quer. Ninguém merece, todos recebem emprestado, inclusive aqueles povos. Eles deveriam era glorificar a Deus pelo tempo que passaram ali, que não eram dignos. Nem o povo de Deus era, porém, Deus dá a quem Ele quer. É assim que diz o Salmo 115, o versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a
ele aos filhos dos homens. Então observe que ele deu, se deu, pertence a ele. Ele dá a terra a quem ele quer. No 135, versículo 6 do Salmo, é dito: tudo quanto aprouve ao Senhor, ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo pertence a ele. Então não adianta questionar, por que eu perdi? Perdeu porque Deus quis tirar de você. Por que aquele está ganhando? Está ganhando porque Deus quer dar a ele. Se aquilo vai servir para aumentar a condenação da pessoa que faz mau uso, ou adquire de uma forma desonrosa, isso é com Deus e ele. Mas a questão é, você só tem o que Deus quer que você tenha, mas ele também pode tirar de você. Qual é o destino da terra? Sabem qual é o destino da terra? O Senhor Jesus Cristo diz, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 5. Essa terra tão cobiçada, tão desfrutada, onde as pessoas se deleitam e desfrutam de tudo aquilo que ela pode proporcionar. Sabe a quem pertence? Assim Jesus Cristo diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No Salmo 137, o versículo 29 diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. No 37:11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Em Isaías capítulo 60, versículo 21 é dito: todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que seja eu glorificado. Então, eles herdarão a terra. O 65:9 de Isaías também diz: farei sair de Jacó a descendência de Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Eis o destino do planeta Terra. Porém, essa é a promessa de Deus para o seu povo. E aqueles que não pertencem ao Senhor, que estão ainda na terra, usufruindo dela, estes deveriam dar graças a Deus, porque estão alugando de graça tudo isso que vocês observam. Estevão, ele, falando ao sumo sacerdote, fala da promessa de Deus. Estevão lembra a promessa de Deus que foi feita não especificamente a Moisés, mas ao vosso pai. A promessa que foi feita ao pai da fé, a Abraão. E observe como Estevão fala sobre esse fato. Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Mas observe um fato curioso. O versículo 5 diz assim: nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então essa promessa de Deus era como se estivesse estendida ao futuro. E aqueles que entrariam nessa terra e de fato a possuiriam na sua plenitude,
foram aqueles dos quais entraram com Josué e com Calebe. Agora, isso pode confundir muito a mente das pessoas. Inclusive, uma heresia que é pregada em muitos púlpitos vem se alimentando de uma distorção do que é essa promessa de Deus. Eles pregam a teologia da prosperidade, dizendo que você não pode passar por situações difíceis, de pobreza, de doença, de dificuldade, porque a promessa de Deus é que você seja próspero. Deus não prometeu isso. Não foi isso que Deus prometeu. O que é material, para Deus não é nada. Quem prometeu isso foi o diabo, dizendo que se você o adorar, prostrado o adorar, ele pode te dar todos os reinos da terra. Ele disse isso para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, oferecendo prosperidade a Cristo. E Cristo disse: afasta, sai, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E nesse dia, nesse momento, Cristo estava sem alimento, 40 dias e 40 noites cansado, passando dificuldade, sem um teto, sem nada. Mas o que ele desejou foi prestar culto a Deus. E pensando nisso, em que Deus está interessado em encher você de bens e de saúde e de prosperidade nesta vida. Algumas pessoas chegaram para Jesus Cristo, um homem chegou para Jesus Cristo e disse o seguinte, em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 13. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e lhe falou: mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. O pai morreu, certamente tinha muitos bens, e um irmão ambicioso queria ficar com tudo. E aí, este homem recorreu a Jesus Cristo. Mas Jesus lhes respondeu: homem, quem me constituiu juiz e repartidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Isso daqui foi uma repreensão para aquele que pensava que Deus tinha a obrigação de enchê-los de bens e de repartir direitinho aquilo que ele tem direito. E também para o ambicioso, que queria tudo. E Jesus Cristo disse: olha, vocês precisam ter cuidado, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, se aqueles antepassados, antes de Josué e Calebe, não conseguiram possuir a terra que Deus prometeu, será que a promessa de Deus falhou para eles? Porque Deus prometeu desde Abraão que eles possuiriam a terra que mana leite e mel, mas gerações após gerações foram morrendo, e essas promessas falharam, não se cumpriram, pelo menos não na vida daqueles que morreram. Se cumpriram, meus irmãos, se cumpriram, porque Deus estava falando de algo muito maior. Essa terra material que eles possuiriam era apenas uma figura, uma sombra longínqua da verdadeira terra prometida que eles haveriam de possuir. Olha só o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Então Deus disse: a promessa é para você, Abraão, você saia da sua terra e vá para uma terra que eu vou te dar. E o que ele fez? Ele saiu, e pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
Ele estava peregrinando na terra da promessa, mas era como que terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Mas que promessa eles observavam? Onde estava o foco deles? Qual era o interesse deles? O versículo 10 diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eis a promessa de Deus que não falha. Eis o ciclo que nunca se fecha. Você entrou para o reino e do reino não sairá mais. Nem a morte pode te separar da herança que você possui. O verdadeiro foco precisa estar na promessa daqueles que receberam pela fé. Você é herdeiro também dessa promessa. Você é herdeiro daquilo que Deus preparou para você. Do versículo 13 ainda, no livro de Hebreus 11, você lê: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Morreram sem receberem as promessas. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar à procura de uma pátria. Que pátria? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas vocês não pensam mais do lugar de onde saíram, não pensam mais nas trevas, não pensam mais no reino das trevas. O que vocês pensam agora é no reino de luz. E aí ele diz, o versículo 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, uma terra que ele prometeu, mas não é essa terra aqui, não é essa terra de corrupção. Deus prometeu e eles anseiam por essa pátria. E por causa disso, Deus não se envergonha deles. Isso quer dizer que Deus se envergonha daqueles que têm seus olhos fixos e se apoiam em promessas que são materiais. Mas aqueles que anseiam por uma pátria superior, o Senhor não se envergonha deles. Não é essa terra pobre que é a promessa de Deus. Não é essa terra moribunda, maltrapilha, que é a promessa de Deus. Observe o que Pedro diz na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. É por isso que o crente espera. É nisso que o crente foca e descansa. No livro de Apocalipse, o Senhor fala dessa terra. Capítulo 21, versículo 1 diz: vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então você vai possuir a terra. Porém, não essa terra maltrapilha, tão fraquinha. Por isso que o salmista, no Salmo 96, 1 diz: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai todas as terras. E ainda em Isaías, capítulo 65, versículo 3, diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isso significa que você está lutando, sofrendo, angustiado,
por uma ilusão. Quando você adentrar a eternidade, você esquecerá de tudo. A única coisa que se lamenta é o fato de você não estar desfrutando da verdadeira promessa de Deus, porque você anseia por coisas terrenas e sofre por coisas terrenas à medida que você perde ou corre o risco de perder. À medida que você se vê distante daquilo que anseia, mundanamente falando, você sofre e fica ansioso. Eu lembro da reação de um pastor, bem curioso. Quando os membros da igreja se mostravam abatidos, ansiosos pela perca de algo deste mundo, o pastor chegava para eles e dizia: meus pêsames, meus filhos, eu sinto muito pela sua perda, como eu sinto. E uns diziam: obrigado, pastor, realmente foi muito difícil perder esse bem precioso, eu agradeço pela sua simpatia, pela sua empatia. E outros diziam: eita, pastor, também não é para tanto, né? Ninguém morreu, para que tudo isso, meus pêsames? E o pastor dizia: eu não estou enviando minhas condolências pela perda do bem terreno que você teve. Eu estou dando minhas condolências a você pela perca da sua sensatez, porque você perdeu a compreensão do tesouro verdadeiro que você possui e está hipnotizado, encantado com o que é inútil e vão. Eu estou dando os meus pêsames pela morte da verdadeira alegria dentro de você, que um dia já teve valor no seu coração, mas agora você tem desprezado. Então é assim. As pessoas hoje vivem encantadas de tal forma com este mundo, que elas só depositam alegria se tiverem. Se perderem a tristeza, se tiverem a alegria. Então, isso significa que a alegria delas está condicionada não a Cristo, não às promessas eternas, mas ao que é temporal e mundano. E o que eu faço, meus irmãos? Eu oro ao Senhor Jesus Cristo por vós, como fez o apóstolo Paulo, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vocês possuem uma herança que está sendo possivelmente negligenciada pelo encanto dos tolos, que se envolvem e se apegam com este mundo de tal forma que não aceitam outra coisa que não seja os bens desta vida. Ele prometeu a você que você seria herdeiro dos tesouros celestiais. Foi por isso que Jesus Cristo disse: não juntem tesouros aqui, minha gente, mas juntai tesouros no céu, porque os daqui vocês estão correndo o risco de perder a qualquer momento, mas os do céu são eternos. O que ele quis dizer não é que você não pode se estruturar nesta vida, não é isso, mas o que ele está querendo dizer é que a sua atenção suprema, maior, tem que ser nas riquezas celestiais, porque se você perder as da terra, você continuará seguro em Cristo, porque você sabe o tesouro que tem, mas se o seu foco for juntar tesouro aqui na terra, quando você os perder, você também se perderá junto com suas riquezas. Que Deus abençoe aos irmãos e que Deus nos faça prósperos em Cristo, para que a gente entenda o verdadeiro valor dos tesouros que nós possuímos. Deus abençoe aos irmãos.